Meus amigos do Caminhos do Evangelho, vamos falar sobre a vida. A nossa relação com Jesus, nosso modelo maior, e aquele que a gente sempre estuda e aprende e entra em conflito por não conseguir colocar em prática uma boa parte dos aprendizados que nós sempre tivemos com a figura do Cristo em nossas vidas, e vamos superando os obstáculos, as barreiras, as dificuldades do dia a dia. O objetivo é uma reflexão sobre a vida de cada um, em particular, e a vida como este objeto de estudo, de compreensão das origens. Como que a vida pôde ter origem e se desenvolver de tal maneira, de forma tão complexa, até chegar a gente? Na visão da ciência, tudo isso ainda é uma obra do acaso. Mas na visão de muitos cientistas, este acaso é um acaso inteligente. Há de haver algo por trás que tenha tudo criado e todos os mecanismos, as leis da vida e da natureza às quais nós estamos sujeitos foram inteligentemente pensadas para que nós pudéssemos aprender, evoluir, como desde uma semente até uma árvore frondosa. Nós somos criados simples, ignorantes, e estamos na trilha, na caminhada, rumo à perfeição. Mas ainda distantes dessa compreensão do todo, da figura do Cristo, nos ensinando a melhor maneira, se não a única maneira, de evoluir de fato, que é pelo amor e todas as suas consequências e tudo que rodeia o amor. Todas as dificuldades de compreensão, de lidarmos com esta questão, com esta emoção tão presente, ou com esse sentimento tão magnânimo na vida de todos nós. Nos Evangelhos, há uma passagem, talvez a única passagem, que narra que Jesus chorou. É uma família de amigos da cidade de Betânia, Lázaro, cuja história é conhecida, e as irmãs Marta e Maria. No episódio onde Jesus estava viajando, estava à distância 2 dias de caminhada, pelo menos, da onde eles estavam, a família, onde moravam, e aonde Jesus sempre era muito querido, ficava ali, e conta o espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Franco, que ali era aquele ambiente que Jesus, mais privado quase, não é? Jesus podia se soltar conversando animadamente com aquela família, um pouco atenuando um pouco a pressão das multidões que o seguiam, né, por onde ele caminhava. Né? Então, neste ambiente de família, né, eles trocavam conhecimentos, há muito aprendizado e muitas histórias, algumas narradas por Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, e que não estão nos evangelhos conhecidos, cuja fonte o mundo todo acaba bebendo. Né? Mas nessa passagem, Lázaro tem um problema de saúde grave e morre. E Marta e Maria entram em desespero, choram muito, e pedem ao mensageiro que chame Jesus, que vá até Jesus e que avise que o amigo amado havia morrido. O mensageiro vai e quando encontra Jesus, Jesus acalma o mensageiro dizendo, não, o que aconteceu com Lázaro não é definitivo. Ainda há a possibilidade. Sem entender, e depois a ciência espírita, com Allan Kardec, vai pesquisar esse assunto, relatando que de fato Jesus disse ao mensageiro, Lázaro ainda não morreu. Né? Há ainda toda a possibilidade de revivê-lo. E quando Jesus então vai até Betânia, são mais 2 dias, são 4 dias que Lázaro está lá sepultado, né? Jesus pede que ele retire a pedra e chama Lázaro. E para todos ali é um milagre, né? Sem entender, sem compreender como alguém pode retornar à vida depois de morto. E muita gente analisa esse episódio como sendo uma ressurreição mesmo, um milagre, um sobrenatural, que deixa de ser sobre, passa a ser só natural, quando a gente vai percebendo que a mediunidade de Jesus, já avisando ali o mensageiro que Lázaro não havia morrido, né? E que havia condições, portanto, com o seu psiquismo, com a sua mediunidade de cura, somente com a força da sua vontade, de fazê-lo recuperar-se da doença que o acometia, que o faziam pensar que ele estaria morto, uma espécie de sono profundo, uma letargia. Amélia Rodrigues conta que naquela mesma noite Lázaro já estava feliz, né?
com a família, rindo e servindo as pessoas, né? Muito grato pelo que Jesus fizera e pela lição imorredora que ele deixara ali, não pelo aspecto do milagre em si, mas pelo aspecto de que a vida continua. E Jesus chorou. E os judeus entenderam que era, no momento que eles chegaram a Betânia, antes do acontecido milagre, né, que Jesus, então, estaria chorando pela falta exatamente de Lázaro. Mas a explicação espírita, por Amélia Rodrigues, ela é mais sutil e mais completa, no nosso ponto de vista, quando diz que Jesus chorou não pela perda daquele amigo, porque ele não perdera, ele sabia que não havia perdido. Né? Nosso rei solar sabia muito bem disso, é isso que veio nos ensinar. Mas chorou, e aí diz Amélia Rodrigues, pela dor das pessoas, que embora convivesse com ele Jesus, que falava da vida eterna, ou seja, a vida depois da morte, cuja qualidade dessa vida eterna depois da morte dependia em muito, Jesus dizendo nas suas parábolas, histórias, da sua própria vida, da vida que nós levamos aqui, nesta vida. Então, em resumo, ele dizia para perdoar sempre, para não guardar rancor, para amar até os inimigos, para não retribuir o mal com o mal, mas sempre com o bem à outra face. Para amar a todos, para se doar a todos, naquilo que todos precisem. Para ser o último e não correr para ser o primeiro, sendo o último porque mais serviu, mais trabalhou. Para que encarassem as diferenças e os diferentes com um olhar afetuoso. As diferenças entre o povo judaico, as diferenças políticas, fruto da possessão de Roma ao povo judaico israelita da época, e frente a todos esses, curou filhas de soldados romanos, tratou com carinho. Quando Pedro embainha em espada e busca cortar a orelha do soldado, Jesus imediatamente repôs o ato, repreendendo Pedro, que nunca devemos nos comportar mal, em nenhuma circunstância. Se nós estamos sofrendo injustiça, se alguém está sendo maledicente, está nos traindo, está nos ferindo, a nossa reação não deve ser a mesma de maldizer, de se defender atacando, porque isso nos colocaria no mesmo padrão vibratório daquela pessoa. Jesus ensinou a Pedro que perdoar não era um gesto que aliviava a pessoa perdoada, alivia primeiro aquele que perdoa, que não guarda rancor. Portanto, tem muito menos chance de adoecer na visão já da medicina moderna. Então, Amélia Rodrigues diz que Jesus chorou, porque mesmo com as pessoas convivendo com ele, tendo acesso a esta notícia, a boa nova, da onde vem a expressão em grego evangelho, o evangelion, essas boas novas, essas boas notícias, deveriam servir de consolo e de educação para que as pessoas se autoeducassem, mudando e moldando os seus hábitos, como os discípulos fizeram desde que conheceram Jesus. Seus conflitos internos, os ciúmes que haviam entre eles, e depois que Maria, da cidade de Magdala, passa a segui-los, eles ainda não a tratavam como igual, deixavam mais distantes. Eram seres humanos, imperfeitos, e que tiveram a chance de aprender diretamente com o Cristo. Mas a maior responsabilidade de aplicar aquilo tudo já em vida, o máximo que fosse possível. A grande maioria morreu mártir, doou a sua própria vida para propagar, para disseminar, como semente jogada no campo, né, para um floreio, para que as pessoas também tivessem acesso a essa informação consoladora, a informação que nos instrui. A gente passa a ver o mundo com outros olhos, com olhos de entusiasmo. Aliás, cuja palavra entusiasmo vem de em, dentro, e tus, Deus, Deus. É Deus dentro de você. A vida com entusiasmo é uma vida de fé em Deus. Ainda que cada um possa ter a sua própria religião. Então Jesus nos ensinou
esse ensinamento todo que é muito mais que suficiente para a gente evoluir até chegar ao nível da perfeição, que é o amor na sua perfeição, da sua forma mais absoluta e que a gente ainda pouco compreende. E disso nós vamos entendendo, depois aprendendo com a ciência também mais moderna, o próprio fenômeno da vida. Vamos entender que a vida após a morte não é uma questão só de quanto de fé a gente tem ou não, é de quanto este conhecimento está dentro de nós. Raul Teixeira, médium de Niterói, contou uma vez em suas palestras quando o seu pai havia desencarnado. E aqui a expressão espírita, né, diferente da morte, a morte parece sempre um fim. E em a natureza não existe fim. O fim é sempre um recomeço. Né? A astronomia nos ensina do mundo das estrelas. Aliás, Raul Teixeira, médium que nós citamos aqui, quando comenta sobre a morte do pai, ele que é físico por formação, professor de física, doutor em educação, comenta que as pessoas o viam sorrindo, recebendo os demais familiares, amigos, e alguns não compreendiam aquilo. Ele deve estar chorando, porque esse é o padrão que nós encontramos diante da morte. Mas quando nós entendemos que a morte é uma passagem, é uma transformação, é deixar a vida física que esgotou os seus sinais vitais de forma natural, de forma melhor aproveitada possível, e passar a voltar a ter sua vida original, uma vida espiritual, até que tenha nova chance de, novamente, tantas vezes quantas forem necessárias, como disse Jesus, nascer de novo, um novo corpo. Porque Deus é Pai, Deus é Mãe, Deus é amor absoluto, e nos dá essa chance de refazermos coisas que fizemos errado, que deixamos de fazer, até aprender a transformar os instintos em sentimentos, como está no Evangelho, que no início nós só tínhamos instintos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas avançados e corrompidos temos sensações, os sentidos, né? A pele, o tato, o prazer. Mas instruídos e depurados, nós temos sentimentos. E o amor completa o espírito comunicante, é o amor, é o sentimento por excelência. Então nós estamos nessa escada evolutiva. Então Raul Teixeira, físico, ao explicar às pessoas que ele acreditava que apenas o corpo do seu pai, as matérias, os átomos estavam se decompondo de outras maneiras, dando origem a outras formas de matéria. Mas a sua essência, a sua consciência, o seu espírito, o do seu pai, está plenamente vivo. E ele, como médium, o podia ver. Consolando e atenuando o que nós chamamos de dor da perda. Muito jovem, peço licença para dizer, com este mesmo querido senhor orador espírita Raul Teixeira, estávamos contando uma história e dissemos, isso foi quando eu perdi meu pai. Quero me referir a uma ocasião quando meu pai havia desencarnado. E Raul disse assim, mas perdeu? Como você perdeu teu pai? Ele apenas morreu, se transformou, voltou para a vida espiritual e atua e aprende e ama e sente como espírito. Tanto que, completando ele, quando alguém se vai, chamado por Deus, no processo natural da vida, a gente que fica muito penalizado, muito triste, alguns desesperados. Vibramos tanto pela falta daquele que parte, que aquele que parte sente as nossas vibrações, pelas próprias consequências das ondas eletromagnéticas e as suas frequências, que se afinam ou não diante de certas circunstâncias. Assim, nós podemos causar, inclusive, uma dificuldade daquele que partiu, de se ver mais leve e feliz, porque entende agora, reacordando no mundo espiritual, que a morte foi só uma passagem e que a vida continua do lado de lá, assim como continua do lado de cá. E ele pode olhar para seus familiares, seus amigos, os que aqui ficaram, com um olhar de carinho, dizendo até breve, porque o tempo passa muito rápido na sua forma relativa. E daqui a alguns anos, algumas décadas, nós nos reencontraremos. Mas não só lá. O próprio sono de cada noite é um desdobramento, diz o conhecimento espírita. E há algumas circunstâncias e possibilidades
desde que isso não nos afete emocionalmente para pior, que nós podemos reencontrar as pessoas amadas que já partiram. Quando acordamos e temos aquela sensação de sonho muito forte, às vezes estranha, porque misturamos nossas emoções do dia a dia com vivências enquanto estávamos dormindo, como espíritos desdobrados, conversando de fato com aquela outra alma querida e amiga. Raul, como físico, portanto, diante da plenitude que vivia, vendo que o seu pai, que perdera a vida física, material, a do corpo, o batimento cardíaco, mas o batimento das emoções que o espírito programa do seu pai continuava vivo e límpido, como sempre fora, e agora mais livre para novos aprendizados, e quem sabe mais à frente, novas chances de voltar a um corpo, a uma nova família e recomeçar. Tudo de novo. Tudo de novo no sentido de oportunidades, de novos aprendizados. Este Raul, querido, que estamos citando, físico, pode estudar como físico astronomia e ver que esse fenômeno da vida acontece em toda parte do universo. Quando átomos se aglomeram pela força da gravidade que um exerce sobre o outro e vão se aproximando, criando uma massa cada vez maior, de tal maneira que a força da gravidade que empurra essa massa toda de matéria, de átomos de hidrogênio, por exemplo, de hélio, eles se condensam de tal forma que nós temos o nascimento de uma estrela, como o nosso Sol. E ali dentro acontece um processo de fusão nuclear, transformando átomos de hidrogênio que pela força da gravidade os comprimem tanto a tal calor e pressão, que eles se transformam num átomo de hélio. E nesse processo que nós conhecemos, a emissão da luz do Sol, e assim por diante, em toda a natureza. E o Sol, um dia, como qualquer outra estrela, vai mudar de fase, pois que vai deixando de ter esse combustível, o hidrogênio, para ser queimado, fundido. E no processo de morte da estrela, há uma explosão, a chamada nova, supernova, de diversos tipos diferentes. E nisso toda aquela massa que fora criada por bilhões de anos se espalha pelo espaço. E se aglomeram com o tempo, pela força mesmo da gravidade, e se condensam. E nasce uma nova estrela, com outros elementos materiais que vão sendo criados e que compõem os nossos corpos, por exemplo. O átomo de ferro que corre nas nossas veias foi criado numa dessas explosões estelares. Mostrando que a morte, portanto, no conceito da própria natureza, aplicado aqui à astronomia, é uma etapa de transformação, de renascimento, de uma nova vida, de novos elementos. Então, essa figura de linguagem, essa metáfora, vale para a nossa própria vida. Nós nos agrupamos, nascemos, reencarnamos, crescemos ao período da infância, as instabilidades da adolescência, a madureza, a senioridade, numa vida comum ou mais planejada de maneira tradicional. E há outras vidas tantas que têm intercorrências diferentes, mortes em tenra idade, e aquele espírito continua a sua etapa. Outros morrem mais velhinhos, viveram muito, cada um contribuindo para a própria vida com a sua própria vida. Então, nós não devemos agasalhar a dor, o sofrimento diante da morte. Nós, cristãos, nós, espíritas, devemos entender que são etapas da própria natureza, etapas da própria vida, reciclando e projetando novas oportunidades e novas situações. Nas histórias espíritas, há passagens contadas por Chico Xavier, por exemplo, em seus livros e outros tantos, que narram a desencarnação de algumas almas, biografias que passaram pelo nosso mundo ao longo dos séculos. Uma delas, a do Dr. Bezerra de Menezes, que hoje é um espírito benemérito que atua em todo o mundo, pelos espíritas e não espíritas, por todo o mundo, atuando em nome da caridade que lhe é peculiar. Narrando depois, os espíritos por Chico Xavier,
da desencarnação de Bezerra de Menezes, que for acordado no mundo espiritual por uma irmã querida do mundo espiritual chamada Celina. E ainda nesse processo de acordar, ele escuta vozes, né? Muitas pessoas ao fundo. E ele pergunta a ela o que era aquilo, e ela diz a ele: são as pessoas todas que você ajudou durante a sua vida. Ele que fora médico, depois presidente da Federação Espírita Brasileira, como médico conhecido como médico dos pobres, né? Fazendo consultas e atendendo pessoas que não podiam pagar, e assim ele mesmo morreu na pobreza e ajudado por pessoas próximas a ele, para que pudesse ajudar os seus familiares, pensando muito mais no outro, no bem-estar, do que no seu próprio. Então, neste nível de evolução, o acordar do mundo espiritual se dá dessa maneira tão brilhante, né? Tão tranquila. E nós outros, que temos nossos problemas durante a vida, nosso quinhão de erros, como é que nós vamos acordar, então, do lado de lá? Isso depende da própria vida que nós temos, do nosso estado mental. Nós levamos para lá, do lado de lá, a vida que nós temos aqui. Não há um passe de mágica e que, de repente, tudo está salvo ou perdoado, se nós nem ainda identificamos erros que nós cometemos, ou pessoas a quem nós magoamos, erros que devem ser reparados pela lei natural do amor. A reparação de um erro que cometemos com alguém não é uma penalização, é uma oportunidade de aprender o amor, de equilibrar as contas morais do universo. Assim, pois, pessoas que erraram muito numa vida, nascem tendo a chance de acertar muito com muitas pessoas na outra vida. E se a pessoa erra novamente, ela vai sempre tendo novas condições, em situações diferentes, muitas vezes até mais difíceis, mas sempre com o amparo do amor de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que diante de uma dificuldade, quando nós olhamos aqui, limitados que somos, uma dificuldade que alguém está tendo, nos parece um mundo injusto. Alguém pode dizer até: Deus esqueceu dessas pessoas que estão sofrendo tanto. E não, Deus não as esqueceu. Ele está ali com elas para que elas consigam suportar essa imensa dificuldade por que passam. E contam com seus outros filhos, que somos todos nós, a sociedade, para que não permitamos que alguém passe por dificuldade de tal monta. Passe fome, por exemplo. Que alguma criança não tenha acesso à educação, como acontece com milhões delas ao longo do nosso país, por exemplo, nos rincões de todas as cidades, das capitais, nos bairros de periferia, crianças com 9, 10 anos de idade que não conseguem ler e escrever. Estão esperando que seus irmãos, somos todos nós, tenhamos um pouco de tempo e atenção, e afeto e amor. E a elas dediquemos um pouco mais de tempo, muito mais tempo, para que possam aprender. Amando-as, crianças desconhecidas, como se nossos próprios filhos fossem. Como fez Bezerra de Menezes durante a sua vida. Então, é para nós um consolo que estamos aqui. Para aqueles de nós que perdemos, e aqui entre aspas o perdemos, entes queridos, pais, mães, avós, amigos, irmãos, filhos, e cuja dor da perda parece impedir que a gente avance. A dor da perda, do sofrimento, pode ser tão grande que pode te paralisar. O consolo está em saber que a alma que partiu não se foi em definitivo, que ela está amparada. E por mais difícil que tenha sido a situação da vida e da desencarnação desta pessoa, ela nunca deixa de estar desamparada. Numa das obras de Chico Xavier, ele conta, com Humberto de Campos, espírito, o espírito de Judas, de Cariote, sim, Judas Iscariotes, que cometera suicídio depois que percebera que aquela sua traição, ainda que bem intencionada para colocar Jesus no poder por algumas moedas, deu errado e ele percebeu o erro que cometeu. O espírito conta que por algumas outras oportunidades,
Esse espírito de Judas havia reencarnado, mas não conseguia se deparar com a vida, se perdoar. E acabava tolhendo sua própria vida antes do momento, pelo suicídio, que é uma via sempre difícil e dolorosa, e que devemos propagar às pessoas que estão entristecidas e depressivas, que não escolham este caminho, que não é de abreviar o sofrimento, porque a morte não termina com nada, é um novo ciclo. E se a pessoa termina com o sofrimento, que todo suicídio é, ela se deparará com o próprio sofrimento, natural, não imposto por ninguém, da sua própria consciência, que vai ser amparada para que ela se liberte e perceba como aconteceu com Judas. Numa dessas ocasiões, séculos depois, no mundo espiritual, ele ainda abatido, um espírito de luz se aproxima e conversa com Judas, dizendo: meu filho, Jesus te ama. E ele diz: mas não pode me amar, eu não tenho feito nada de certo, não fiz nada certo. Meu filho, Jesus te ama. Tanto assim, que lhe pede para que eu lhe traga um recado. Que você mergulhe no corpo novamente pela reencarnação. Que tem uma missão muito importante. Este espírito de Judas pergunta ao espírito de luz: mas quem você é? E ela diz: eu sou Maria, a mãe de Jesus. O espírito Humberto de Campos conta que ele reencarna num corpo de uma mulher, pois que são possíveis as duas polaridades, ou necessárias, durante a sequência infinita de vidas que nós temos, nas reencarnações, a polaridade masculina e a feminina, para que nós tenhamos a completude que a perfeição nos aguarda um dia. Esse espírito, portanto, de Judas reencarnado, dessa oportunidade, com o apoio de Maria, mãe de Jesus, é a biografia que nós conhecemos como a história de Joana d'Arc, aquela moça francesa que ajudou a libertar a França no processo de guerra com a Inglaterra. Foi traída, foi colocada na fogueira, e esta dor e sofrimento que ela sentiu é para ela como se fosse um resgate, a pedido dela própria, emocional. Muito mais do que a dor física, que pode nem ser sentida em diversas circunstâncias por esse espírito de escola, mas muito mais a questão emocional da reparação em si, com o todo e especialmente consigo mesmo. O início de toda jornada de reparação, quando nós reconhecemos algum erro, não é somente reparar com o outro, mas é conosco. É a gente se perdoar e buscar forças e consolo para entender que erramos, mas continuamos amando a Deus e pedindo a Ele forças para a gente seguir adiante, para que perdoe nossos erros e a gente possa, superando-os, ir buscar o resgate e a reparação com o outro, deixando de alimentar o ódio, o temor, a raiva, e passando a moldar essas emoções por sentimentos da alegria, do perdão, da mansuetude, da doçura, da ternura, do trato com as pessoas, com as palavras, com o outro. Como Jesus disse no Sermão da Montanha: os mansos, os humildes, os pacíficos. É essa postura que Jesus, nosso Rei Solar, espera de nós. Diante de alguém diferente de você, o nosso respeito, o nosso zelo, nunca o nosso ataque. Diante de algo que aconteça e que você tem a opinião de que aquilo está errado, emita a opinião com dignidade, com doçura, sem ferir, sem julgar, sem atacar. E hoje em dia, muitos estão moldando um Jesus ao seu próprio sabor. Jesus ensinou que não olhássemos somente a trave, o cisco no olho alheio, mas o nosso primeiro. A gente adora postar umas coisas na internet ou falar coisas de alguém como se nós tivéssemos sempre a verdade e o outro sempre a mentira. A verdade é uma só. É o amor que Jesus nos ensinou.
e fora da caridade dita por Allan Kardec, sendo a caridade esse amor colocado em ação, esse amor do Cristo colocado em ação, fora da caridade não há salvação. A caridade pressupõe o sentimento, um sentimento de afeto, de ternura, de benevolência, de indulgência, de perdão das ofensas, como está no Evangelho. Por todos, não só por um grupo seleto que pensam iguais a você. Por todos, a todo instante, não só no momento do tempo. E essa nova postura que irá criar um novo mundo. Uma postura de um Cristo ou de um cristão que entendeu o Cristo e agora passa a abraçar a sociedade. Passa a dizer, não que o governo é culpado porque a escola é ruim, passa ele lá na escola dizendo, eu posso ser útil, posso cortar a grama, posso pintar a parede, posso ajudar alguma organização social, posso ser voluntário, posso varrer o chão, posso limpar a calçada da rua da minha casa, a rua toda, posso florir um espaço que está vazio, com entulhos sendo jogados, posso melhorar algo em minha volta, posso sorrir quando vou ao supermercado ou à farmácia, posso dar um oi para o vizinho, posso vibrar pelo país. E sempre sentimentos e emoções que se afinam com esse ensinamento que o Cristo nos deixou. Do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E este é o resumo da mensagem que nós queremos passar. Lembrando que a lágrima de Jesus, quando ele chorou diante das pessoas, familiares de Lázaro que sofriam pela sua perda, não foi pela perda de Lázaro, que não se perdeu, como nós vimos, mas foi sim pelo sofrimento daquelas pessoas que tiveram acesso à mensagem cristã, como hoje em dia temos acesso à mensagem do Cristo, e ainda assim não conseguimos entender ou colocar em um novo grupo de hábitos, um novo grupo de sentimentos que possa fazer parte do nosso novo dia a dia. E essa mensagem do Cristo para todos nós. Que nós possamos entender o Sermão da Montanha não como um conjunto de regras externas, mas um conjunto de regras íntimas, essenciais para a vida. Bem-aventurados os simples, os humildes, os puros, os mansos, os que são ternos, os que são brandos. E essa postura que nós estamos refletindo e pedindo para que cada um de nós implante em nossas vidas. Não a depressão, não o desespero, entendendo que a morte não é a fatalidade de uma vida que não se sabe o que acontece depois dela. E de que a morte é uma passagem, é a desencarnação. Quando o corpo físico vai se refazendo, se reestruturando em novos materiais. E a nossa essência, nosso espírito, continua viva e aprendendo e vibrando pelo melhor. E assim que se espera da postura de um cristão e de um cristão espírita. Então façamos jus ao que Jesus nos pede e sigamos adiante, firmes, sem medo, mais tranquilos, mais serenos, mais mansos, mais brandos nas nossas relações com o próximo, com o outro e conosco mesmos. Muita paz.